Sejam sempre muito bem-vindos, né? Tanto os que estão aqui presentes, como os que estão presentes via internet. Hoje nós temos um monte de recadinhos. Temos aqui o convite do Grupo Cotique, que é uma casa que trabalha junto conosco, nós trabalhamos juntos com eles, para a festa junina, no dia 16 de julho, agora, às 14 horas. O endereço está ali afixado no mural em frente, e temos na internet também, então quem quiser ajuda, né? São várias crianças deficientes, abandonadas, eles sempre precisam muito de tudo, então quem puder ir, a entrada é franca, tá bom? Aqui os nossos recadinhos de sempre. O principal é às sextas-feiras o convite para o nosso atendimento aos dependentes químicos, né? Um grupo de apoio onde são todos muito bem-vindos. Então, quem souber de alguém que tenha necessidade, pode vir pessoalmente ou um parente, né? São sempre as mamães que vêm procurar antes o auxílio. Então, estão todos muito bem-vindos. Quanto aos horários de atendimento aqui da casa, está fixado também lá fora. Temos na internet os dias e os horários. Bem? E para a nossa cesta básica, sempre precisamos de tudo. Então, quem tiver alguma coisa não perecível em casa, que faça parte da cesta básica, sempre pode trazer. Mas com foco principal nesse mês em arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Quase tudo, né? Nós aumentamos o número de famílias assistidas e precisamos sempre. E eu, ironicamente, sempre digo, a gente não pode esquecer que as pessoas comem todos os meses, todos os dias, né? Então, nós fazemos o que podemos, entregamos lanches aqui para os nossos amigos moradores de rua todos os sábados. E a gente fala, eles comem todos os dias, mas nós não podemos levar todos os dias. Então, pelo menos aos sábados, eles recebem, não é? Então, sempre quem puder colaborar é sempre muito bem-vindo. Então, agora que os recadinhos foram passados, né? Vamos nos acomodando, cerrando os nossos olhos, nos colocando em pensamento diante do nosso Mestre Jesus e vamos humildemente nos dirigir a Ele. Amado Mestre, receba o nosso agradecimento por mais esta bendita oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, jorre um intenso facho de Tua luz sobre esta casa abençoada que nos recebe com tanto carinho. Envolva a cada um aqui presente e permita que todos nós saiamos melhores do que aqui chegamos. E desta forma, então, pedimos permissão para dar por iniciada mais esta tarefa da manhã de hoje. Hoje nós temos o prazer de ter a nossa amiga Simone aqui, que vai falar para a gente sobre... Esqueci o tema. O pó das sandálias. Tchan, 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 né? Vamos esperar. Bom dia a todo mundo. É bom demais ter amigo espírita, né? Falar uma mentira danada na gente. Né? Bom demais. Dentro da casa espírita não é mentira, né? Só lá fora. Tá bom. Então, mais uma vez, bem-vindos à casa. Mais uma vez, bem-vindos a essa oportunidade de reflexão, de possíveis alterações no nosso comportamento a partir do que a gente discute aqui. E eu também faço ênfase às palavras que a Denise colocou a respeito das nossas cestas básicas. Assim como eles, assim como nós, todos comem todos os dias. Então, a ajuda é muito bem-vinda sempre, porque a necessidade é constante. Gosto de pensar que todos os dias nós somos chamados a fazer mais do que podemos. Esse é o nosso grande desafio. Porque fazer o que a gente pode dá a impressão de que quando a gente pedir para a espiritualidade superior, para Deus, coisas que a gente precisa, pode ser que façam também só o que possam. E aí a gente está frito. Então, que cada dia a gente se coloque a tarefa de fazer um pouquinho além
do que a gente, entre aspas, poderia. Então, eu posso ajudar um, vou tentar ajudar dois. Vou fazer sempre a mais no quesito de multiplicação e de intensidade daquilo que pode ser feito, que é um pouco o nosso tema hoje. Então, vale a pena a gente lembrar realmente que o auxiliado hoje pode ser o nosso companheiro de outra vida. O auxiliado hoje pode ter sido um companheiro nosso lá atrás. E mesmo que não seja nenhum dos dois, é nosso irmão em Cristo. Só isso já deveria trazer para o nosso coração a certeza de que algo, se não dá para fazer muita coisa, algo precisa ser feito. Nosso tema de hoje tem o título de O Pó das Sandálias, e eu preciso fazer uma explicação antes. Não sei se todos aqui têm hábitos de ler livros espíritas. Se não tem, deveriam. Metade da doutrina é a teoria. Eles mandam ler. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz: Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. O segundo, instruí-vos. Leiam. Formem todo o intelecto para que esse intelecto saia em favor de outras pessoas, em esclarecimento e mudança de comportamento. Por que tudo isso? Porque, vocês sabem, o Emmanuel, que era o espírito que acompanhava o Chico Xavier nas atividades que ele tinha que fazer, escreveu em parceria, ou acompanhou na parceria desses anos todos, muitos livros com o Chico. No total, o Chico psicografou 412 livros. De alguma forma, ou ele estava direto ou indiretamente vinculado a esses projetos, mas muitos desses projetos ficaram perdidos em textos avulsos. E de uns 8 anos para cá, mais ou menos, um grupo de estudiosos espíritas em Brasília decidiu que eles iam recompilar esses textos avulsos que ficaram perdidos e que só mesmo os conhecedores tinham acesso. E eles compilaram com o seguinte critério: cada texto que falasse sobre um evangelho, cada texto que falasse sobre qualquer texto relacionado ao Novo Testamento, seria publicado com o comentário que o Emmanuel fez sobre aquele fragmento do Novo Testamento. É inúmero, né? O benefício, né? São grandes os benefícios que a gente tem, porque se a gente não é um estudioso, a gente não tem acesso a esse material. E, com isso, nós somos também, entre aspas, obrigados a ler o Novo Testamento, que é outra sugestão que fica. Nós somos cristãos, seguimos o Cristo, mas a gente não sabe o que o Cristo falou. A gente não lê. A gente se contenta que a pessoa na casa espírita ou em qualquer templo religioso explique para a gente, diga para a gente, mas a gente tem o manancial do Novo Testamento na mão e a gente não lê. Então, para aqueles que têm essa dificuldade, esse grupo formou esses textos de auxílio. Não está saindo? Não. Tá. Esses textos de auxílio comentados pelo Emmanuel. Então, o Emmanuel escolhe um fragmento do Novo Testamento, comenta, né, tem os textos intercalados, comentando. É uma forma da gente ler o Novo Testamento e ter o comentário devagarzinho do Emmanuel. Nós estamos na publicação já foram publicados os 4 evangelhos e os próximos textos a serem publicados são os Atos dos Apóstolos. Todo esse preâmbulo é para dizer que o nosso texto de hoje é sobre o Evangelho de Mateus. Eu vou mostrar, mas não se assustem com o tamanho. Esse aqui é o Evangelho de Mateus, comentado pelo Emmanuel. Ele pega cada fragmento é comentado, é uma forma da gente ler e ter a interpretação do Emmanuel. Com muita tranquilidade, um fragmento por dia, a gente acaba tendo acesso a todo o material, que é riquíssimo do Cristo, e riquíssimo o comentário que o Emmanuel faz. Realmente é de uma beleza indescritível. E o nosso texto é um dos fragmentos do Emmanuel, que ele comenta, que é o capítulo 10, versículo 36 e adjacentes, que fala de um ensinamento do Cristo, quando ele diz o seguinte: quando você vai pregar, quando você vai levar a palavra do Cristo a um lugar, e esse lugar não te recebe como você deveria, ou esse coração não te aceita com os ensinamentos que você traz, não guarde ressentimento, bata as suas sandálias, tire o pó das sandálias e saia daquele lugar. E aí tem algumas reflexões que a gente precisa fazer e se colocar a respeito disso. De longe, nem de longe, a gente pode chegar a imaginar que o Cristo estivesse sugerindo aos apóstolos a indiferença
a dureza do coração, o desrespeito àqueles que não souberam aceitar a palavra. Muito longe disso. O que ele coloca, gente, é que assim, todas as vezes que nós nos dispomos a levar a palavra através da palavra em si e dos nossos gestos, e não somos recebidos como gostaríamos, que não nos melindremos, esse é o primeiro ponto, né, de achar que, nos acharmos missionários, né, eu levei com tanto carinho a palavra, eu fui tão bom, tão correto, e as pessoas não me interpretaram bem. O segundo ponto é não se revoltar a partir disso, e o terceiro é não esperar agradecimentos. Porque o nosso ego ainda é muito movido a essa coisa de eu acho que faço e acho que tenho direito a receber. Eu acho que ajudei, então eu acho que eu tenho que receber o obrigado de volta. No livro Missionários da Luz, do André Luiz, tem um episódio que eu gosto de citar muito para todo mundo que acha que está fazendo bem e espera o agradecimento ou o retorno instantâneo. O André Luiz, todos sabem, né, um espírito desencarnado, que escreveu pelo Chico, uma coleção muito bonita. E ele está, como desencarnado, aplicando passes junto a um grupo espírita. E ele aplica, junto com o passista, o passe a uma moça. E essa moça melhora sensivelmente a partir do passe. Ele se enche todo. Fica parecendo um pavãozinho. Nossa, olha o que eu fiz, olha, o meu passe deixou ela assim. E o instrutor que estava com ele, assim, com muita delicadeza, dá um beliscãozinho e fala, seguinte, serve e passa. Nem se deu tempo de ficar olhando o bem que você supostamente fez. Cada vez que a gente enaltece pequenos gestos nossos, a gente, ao invés de estar enaltecendo o gesto, a gente está enaltecendo o nosso ego. Nós ainda fazemos muito pouco em relação ao próximo. E esse pouco ainda nos enche ao ponto de a gente achar que efetivamente é nosso o trabalho. Quando ele fala serve e passa, seja útil, ajude e próximo. Não se dê o tempo de ficar achando grande coisa. Nesse livro do Emmanuel comentando o Evangelho de Mateus, ele diz exatamente isso. Quando a gente começa a achar que está fazendo bem e perceber disso algum valor, acreditem esse valor a Deus. Acreditem essa possibilidade aos benfeitores, não a nós. Nós ainda fazemos muito pouquinho. Muitas vezes, o bem que nos é colocado no caminho e que a gente consegue fazer, é a espiritualidade superior que faz todo o trabalho. Pega o necessitado, entrega na sua mão, abre seu olho, amarra o serviço na sua mão para você fazer. Sem eles, a gente não faria, não. Na maioria das vezes, para a gente fazer o bem tem que estar amarrado na mão da gente, senão a gente não faz. A gente inventa 1000 desculpas para não ser feito, ou para ser feito na hora que eu acho que é o correto. Então, a gente pede auxílio para uma família X, e a pessoa às vezes fala, não, semana que vem. Agora eu não posso. Semana que vem ele pode ter morrido de fome, de frio. Não é no seu tempo, é no tempo do necessitado. Até porque quando nós pedimos auxílio a Deus, a gente não quer o auxílio para a semana que vem, né? A gente quer o auxílio que tire a tua dor agora. Mas na hora da gente tirar a dor do outro, a gente tem prazos elásticos para essa situação. Todas as vezes que a gente perceber que está fazendo bem, o Emmanuel alerta, nesse mesmo livro. Quando nós estivermos fazendo o bem efetivamente, a gente não vai se dar conta. Vai ser tão natural que a gente não vai perceber que está fazendo bem. Quando as pessoas elogiavam o Chico nas tarefas que ele fazia de caridade, ele sinceramente respondia, eu não sei do que eu estou sendo elogiado, eu estou fazendo o que é correto. Então, quando a gente perceber que o que a gente está fazendo é correto, sem começar a se enaltecer, sem sentir de alguma forma diferenciado, nós estaremos fazendo o bem. Nós temos conexões imensas com a vida. Respondemos por todas aquelas criaturas que cruzam o nosso caminho. Respondemos por todo o trabalho que é colocado na nossa mão e a gente não faz. Vamos responder várias vezes por tudo aquilo que a gente já sabe e não pratica. Nós ainda nos achamos grande coisa, né? A gente fica muito melindrado quando a gente acha que faz o bem a uma pessoa. E eu estou colocando acha por conta minha, tá? Porque realmente a gente faz o bem, um bem que a gente acha que é bom, né? Não o que às vezes a pessoa precisa.
Mas, enfim, todas as vezes que a gente acha que está fazendo bem, a gente acha que a gente está numa posição superior. A gente acha que a gente pode esperar ou exigir algum tipo de retorno, de gratificação daquilo. Não é não, gente. É obrigação nossa. É o mínimo que a gente pode fazer. Com todas as imperfeições que a gente carrega. Não é porque eu estou tendo a possibilidade de fazer o bem, das diversas formas que o bem se colocar no nosso caminho, que eu sou melhor do que o outro, não. Na verdade, a gente está interligado numa rede onde está todo mundo junto. Às vezes um com mais esclarecimento, e esse que tem mais esclarecimento tem mais responsabilidade, mas não é melhor. A criatura melhor que já viveu nesse planeta nunca se colocou como uma forma melhor. Se colocou como um igual. Comia, bebia, caminhava, conversava com todo mundo. Ajudava e procurava recursos de esclarecimento através dos seus gestos. A gente acha que porque fala meia dúzia de palavras bonitas, os nossos gestos são liberados. A gente ainda faz muito diferente daquilo que fala. A gente ainda faz muito diferente daquilo que ouve no centro espírita. É muito legal vir uma casa espírita e essa casa, nossa, faz um bem danado. Mas se lá fora a gente continua sendo o homem velho que Paulo de Tarso falou, não adianta nada não. Se a gente não questiona algo que eu possa mudar, tem sempre alguma coisa que eu possa fazer diferente. Então, quando a gente coloca essas questões, e o Emmanuel diz que a gente não deve se melindrar esperando o retorno, todas as vezes que eu espero o retorno, eu estou esperando algo para o meu ego. Que eu seja enaltecido, olha o que eu fiz, olha como eu ajudei. E isso não é contrário àquelas palavras do Cristo, que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda? Mas a gente sempre arranja um jeitinho de deixar uma pontinha para trás para todo mundo ver o bem que eu supostamente fiz. Perde o valor. A caridade, como bem supremo que Paulo de Tarso colocou, traz essa questão de que a gente deve refletir e fazer o que é natural, o que é correto, independente do retorno do outro, independente da conversa com o outro. O seu assunto, o nosso assunto na nossa vida é com Deus. Mas Deus não está lá em cima, Deus está no coração do próximo. Então, ou eu faço para o próximo, como se estivesse fazendo para Deus, ou então, se eu esperar retorno, pode ser que todas as vezes que eu fui auxiliado, eu também me sinta na obrigação de retornar a Deus e não retornei. Alguém aqui, de alguma forma, acredita que a existência própria de cada um ou dos seus familiares não teve o auxílio de Deus em momentos dolorosos? Muitos de nós trazem dores que a gente pensa, como foi que eu cheguei até aqui? E eu passei por tudo. Por gratidão, o nosso retorno ao próximo tem que ser imediato. Porque a gente sempre fala, não, eu agradeci a Deus, mas onde é que está Deus? Eu continuo maltratando o meu próximo, eu continuo tornando a vida do meu esposo, da minha mulher, dos meus filhos, do meu chefe, do meu subordinado, um caos? Isso é forma de agradecer a Deus? Agradecer a Deus não é chegar no centro espírita, num templo, numa igreja e dizer obrigado, Senhor, se as minhas atitudes não falam disso. Impressionante como as encarnações a gente vai aprendendo um pouco. Então, em sã consciência, eu acho que ninguém, nenhum de nós que estamos aqui, podemos dizer que não sabíamos o que precisávamos fazer quando agimos errado. Alguém aqui, em sã consciência, está ouvindo pela primeira vez que eu devo amar o meu próximo? Alguém está em sã consciência dizendo que eu não sabia que eu tinha que amar a Deus? É novo? É novo a gente ouvir dizer que tem que perdoar? Porque, olha, gente, perdoar parece muito difícil. Mas vai chegar um ponto em que a gente não vai mais precisar perdoar porque a gente não foi ofendido. Vai chegar um ponto em que eu vou fazer para o próximo só aquilo que eu quero receber para mim. Vai chegar esse ponto. Para uns com mais dor, para outros com menos, mas vai chegar. E não chega para ninguém sozinho, chega para o grupo. Por isso o planeta passa por esse momento de transição. É geral. Aqueles que não têm mais condições de permanecer vão para outras escolas de aprendizado. Tomara. Eu tinha uma aluna que ela falava, quando o planeta mudar, eu quero ir para o mundo melhor. Eu falei, não, eu quero ficar nesse mesmo.
Porque esse vai ser um mundo melhor. Tomara que a gente faça jus à permanência aqui. Que a gente se ampare uns aos outros para que todo mundo possa ficar junto. É impressionante como a gente ainda não entendeu que a doutrina do Cristo é a doutrina do junto. Ou vai todo mundo junto, ou fica todo mundo para trás. Não tem o indivíduo. Não tem eu vou ficar bem e o outro não. Não vou batalhar pela minha salvação. Eu vou batalhar para que o planeta permaneça sempre num processo de evolução e eu possa merecer a oportunidade de estar junto. O trabalho, gente, que é a melhor ferramenta que a gente tem, eu acho que é uma das leis mais bonitas. Eu não sei se vocês já leram o Livro dos Espíritos. Deveriam. Lá tem as 10 leis morais que nós temos dadas por Deus. E a lei mais bonita é a lei do trabalho. É aquela que faz com que você se movimente para ser melhor, para entender mais, para ajudar, para cada dia acordar e dizer, hoje é um dia de oportunidades. Posso ser melhor do que eu fui ontem, posso batalhar, não me deixa ocioso, Senhor. Porque assim começa a lei mais bonita. Eu costumo falar para os meus alunos, quando eu dou aula sobre isso, que o pior vício para mim, de todos os 7 pecados que a gente tem aí, elencados pela igreja, colocados aí num concílio perdido antes do concílio de Trento, o pior vício é a preguiça. Porque ela impede você, inclusive, do aprendizado do erro. Ela deixa você em cima do muro. Ela não faz você tombar nem para cá nem para lá, ela não te traz aprendizados. É aquela criatura que passa pela vida sem fazer o mal, mas também não faz o bem. É aquela criatura que espera as coisas se resolverem e tomba para o lado correto, na hora que ela achar que é correto, do jeito que ela achar. O trabalho faz com que a gente reflita todos os dias de que forma eu posso ser melhor. Assim como nós pedimos a Deus recursos todos os dias, né? Nós temos alguns problemas que a gente conversa com Deus e tem aqueles problemas tão doídos que nem conversar com Deus a gente consegue. E a gente pede para Deus recursos para ficar de pé diante desses problemas. E eu não estou falando de pequenos problemas. Eu estou falando daquele problema que é ardido para cada um. Aquele que só de falar o nó vem na garganta. É desse problema que eu estou falando. A gente pede auxílio a Deus. E é tão bonito porque Deus dá o auxílio através do trabalho. Vai e ajuda o teu próximo. Assim, você recebe a alegria de poder ser ajudado. A Joana de Ângeles, acho que eu já contei essa história, mas vale para ilustrar agora mais do que nunca. O Divaldo foi interpelado uma vez por um casal, cuja filha era epilética. E tinha convulsões gravíssimas. E pedindo auxílio. E a Joana de Ângeles, que é o espírito que acompanha o Divaldo, né, assim, altamente maravilhosa, diz o seguinte para o casal: vai trabalhar no bem, vai fazer a caridade. E eles ficaram assim meio bravos com ele, né? Mas como? A nossa filha com tanto problema, você ainda me manda ajudar outras pessoas? Bom, pensaram, refletiram e foram ajudar presas na penitenciária em Salvador, com vários recursos. As mães desencarnadas dessas presas começaram a ver o retorno dessas filhas, como elas tinham sido modificadas. Quem era esse casal que estava ajudando as filhas abandonadas pela sociedade, né? Porque nós somos rápidos para excluir aquela criatura e julgar, né? Segundo o nosso padrão. E resolveram ir conhecer esse casal. E viram que a filha deles tinha problema. E resolveram ajudar a menina. E ajudaram. Então, a Joana de Ângeles poderia ter encurtado o percurso e ajudado ela mesma? Poderia. Mas aí o mérito era dela. Ela teria perdido toda essa corrente do bem, um que ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda o outro, e que tem, por fim, o retorno do bem. Nós somos chamados a multiplicar tudo através dos nossos gestos. Se as nossas palavras não dizem respeito aos nossos gestos, nós precisamos cuidar, e é para isso que nós estamos. Nós somos chamados todos os dias a recursos inevitáveis, maravilhosos de caridade. E para a maioria a gente fecha os olhos. Ou acha que eu já fiz ontem, não preciso fazer hoje. Quem de nós pediu a solução de um problema ontem, e vai pedir hoje e diz, não, tudo bem, eu já pedi ontem, hoje eu não vou pedir. A gente pede, gente, porque dói. E a dor é maravilhosa, por incrível que pareça.
porque ela faz com que a gente saia daquela zona de conforto e busque um socorro. Busque se modificar. Nós esperamos do outro muita coisa e não fazemos nada em prol da gente mesmo. Quando o Emmanuel coloca as questões que ele coloca nesse livro, ele parte sempre desse pressuposto. Ou vão todos, ou ficam todos. Ou auxiliamos sempre, ou não podemos pedir auxílio para nós. No Pai Nosso, quando a gente fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que são ofensores, não é que a gente está condicionando uma coisa a outra. Gente, Deus, pelo amor de Deus, Deus não se ofende, não. É a nossa consciência, né? Ele dentro de nós é que aponta o erro. Deus não é melindroso, por favor. Mas ele está dizendo que assim, se você não perdoar o teu próximo, você não está pronto para ser perdoado. Você não deu o passo em direção a alguma coisa. Nós temos uma atitude muito estranha a respeito da fé. A gente acha que fé é você sentar e rezar e pedir. E pronto, posso sentar e cruzar o braço, que vai vir. Não vem, não. Se a gente não faz a nossa parte, esquece, gente. E a nossa parte é a melhora que eu entrego para Deus todos os dias. Tem uma frase do Herculano Pires, não sei se vocês já leram, deveriam. O Herculano Pires, ele diz um texto que eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo que vai estar na minha lápide. Como toda vez eu arrumo um texto para a minha lápide é itinerante, ela vai girando. Vocês nunca vão ter tédio quando for me visitar no cemitério, porque está sempre passando uma frase nova. Mas essa frase é muito bonita, ele diz assim: devemos entender Deus, devemos cooperar com Deus e devemos não atrapalhar Deus. Devemos entender Deus porque tem coisas que competem a Deus. Não passa pelo meu crivo. Ele está dando porque eu preciso, na hora que eu preciso, do jeito que eu preciso. E fecha a boquinha para reclamar. Devemos cooperar com Deus, que é a segunda parte, porque tem coisas que competem a nós, não a Ele. Se a primeira parte compete a Ele, a segunda parte compete a nós. Tem coisas que só a gente pode resolver. Não adianta delegar para Ele ou para o plano espiritual a solução de problemas que a gente criou. E a terceira parte? Devemos não atrapalhar Deus assim. Se você fizer direitinho, não botar nenhum grãozinho a mais de encrenca, você sai da encarnação melhor. Se a gente fizer e aceitar todo o pacote como deve ser, a gente sai melhor. Eu costumo falar para os meus alunos assim, a gente nasce com o kit problema e o kit solução, encaixadinho. Mas qual é o nosso grande sinal? A gente aumenta o kit de problema durante a encarnação, é impressionante. Aí o kit de solução fica pequeno. A gente nasce com a proposta de aprendizado, de solução, de crescimento. Chega aqui, dá tudo para trás. Aí as pessoas, tem sempre, né? Espírito é um ser engraçadinho. Não, mas eu não sabia, a gente não tem o esquecimento quando nasce. Gente, por favor. A gente tem o esquecimento do problemão, mas o básico ali dentro de você está assinalado. Você tem dentro de você aquela luzinha que diz, opa, você precisa ser menos egoísta. Nunca vi a cara dele, mas não posso ver, vontade de pular no pescoço. Então, se eu tenho essa sensação, opa, não posso, não importa o que eu fiz para ele ou o que ele fez para mim, o importante é que se ele está no meu caminho, é porque eu preciso acertar. Então, a gente esquece o feito, não a sensação de correção. A gente sabe muito bem o que a gente precisa mudar, é que a gente é covarde mesmo, não tem outra palavra, não. A gente empurra para o outro, a gente se desculpa. E, aliás, vale a dica. Todas as vezes que eu faço alguma coisa errada, eu sei que é errada, e eu coloco uma adversativa em seguida, é orgulho. Não perdoei, mas olha, é porque a Denise me cutucou. Toda vez que tem um porém, pode saber que a gente está indo por um caminho chamado orgulho. Na verdade, o erro é erro, não importa de onde venha, em que momento ele aconteça, é erro. Como as coisas que são verdadeiras, não importa o estágio evolutivo que a gente esteja. Deus é bom. Lá atrás, ele foi um Deus punitivo. Ele mudou? Não. Nós evoluímos e compreendemos Deus de uma outra forma.
O que é verdadeiro independente da nossa crença ou não. É verdadeiro que eu não posso matar? É verdadeiro, você pode justificar com todas as formas que você quiser. Deixou de ser verdadeiro? Não. Mas se entrar na minha casa e atacar o meu filho, eu posso matar o agressor? Não. Tá lá, gente, alguém, por favor. As pessoas sempre acham que eu minto nas palestras. Minto não, gente. Lá fora talvez, aqui não. Gente, o Evangelho diz o seguinte, tem lá 10 mandamentos, não tem? Leiam lá. Não matarás, não tem ponto e vírgula. Ah, mas em caso de, pode. Não. Não roubarás. Mas se seu filho estiver pedindo comida, estiver com fome, você pode roubar? Não. Tem coisas que são verdadeiras, quer você queira, quer não. Porque a base é para você fazer para o outro aquilo que você quer receber. É que a nossa pequenez vai adequando Deus e esses ensinamentos dentro do nosso coração que é sujo. Então, o nosso grande desafio é limpar o nosso coração para crescer e entender Deus como Ele é. E não diminuir Deus de acordo com a nossa visão nanica da situação. Nós encontramos inúmeros recursos para nos desculpar e nenhum para desculpar o outro. Por isso, todas as vezes que eu espero gratidão de um bem pequeno que eu tenha feito, eu estou incorrendo num erro terrível, que é esperar do outro uma coisa que muitas vezes ele não tem para dar e muitas vezes eu não mereço. Porque não tem coisa que a gente mais adora receber do que um obrigado. Mas não tem coisa que a gente tem mais dificuldade de dizer do que obrigado. A nossa vida é uma vida constante de batalha. E a Joana de Ângeles, Paulo de Tarso falava isso também. A nossa maior batalha, gente, não é com o outro, não. A nossa maior batalha é com a gente mesmo. É com aquilo que a gente era e não quer ser mais. Aquilo que eu acreditava e não quero acreditar mais. Eu quero acreditar que Deus é bom. Quero acreditar que o próximo está no meu caminho para auxiliar. Seja ele no nome que for. Porque aquele que auxilia não é só o amigo, gente. Aquele que eu chamo de obsessor auxilia também. Muito. Aquele que eu chamo de inimigo auxilia muito. A gente não pode achar que só o bem traz o auxílio. Eu não sei vocês, conheço alguns só, quase não vêm aos domingos, mas não sei de alguém, nesse tempo todo que eu estou na doutrina, já vão fazer 14 anos. Não conheço ninguém que tenha vindo bater na porta do centro por amor. Todo mundo trouxe uma dor. Todo mundo trouxe uma questão, uma angústia, um problema. Não conheci ninguém ainda que viesse pelo amor. Então aí a gente vai dizer a dor é ruim? Não. Ela não trouxe cada um de nós aqui em busca de um socorro, de uma melhora? Então a dor é boa. Mas não se esqueça, antes da dor chegar, o amor chegou, ó, mas a gente não fingiu que não viu, né? Aí vai de um jeito, não vai de outro, até encaixar. E a dor, ela tem uma vantagem incrível, gente. Vocês não têm noção da gradação que ela atinge. Ela pode ir até esse ao grau infinito, enquanto você permanecer no erro. Você fala assim, não tem jeito de piorar. Tem. Sempre uma forma de trazer você para o bem. Não é uma forma punitiva. Não é uma forma de trazer problemas. Mas é uma forma de dizer, aquela criança que não obedece, a gente vai apertando o castigo, né? Até uma hora que ela começa a perceber que ela tem que obedecer. Por amor, se a gente faz por amor, o que Deus não faz por nós por amor? Mas a gente se acha acima, a gente acha que o pouco que a gente faz é muito. A gente não faz nada ainda. Nada do que deveria. Ou vamos colocar de uma outra forma, pelo muito que a gente recebe de Deus e dos benfeitores, a gente não faz nada. Então, que a gente movimente, através do nosso cotidiano, recursos para agradecer a Deus. Porque o blá, blá, blá de agradecer, ó Senhor, obrigado, e continuar fazendo as coisas erradas, não dá mais. Essa é a encarnação da prática, não é a encarnação da teoria. Está na hora da gente pegar o que a gente sabe e colocar em prática. E quanto mais difícil a tarefa, maior o mérito. Fazer aquele ato que é difícil para mim, é meritório, porque é difícil eu conseguir fazer. Se fosse fácil,
Qualquer um podia fazer. Não são os espíritas que serão salvos, gente. São aqueles que fazem a vontade de Deus, que são bons. Lá fora, até aqueles que não têm religião, porque não é a religião que salva. É a bondade do gesto. A gente conhece espíritas, crentes, católicos, budistas, que são criaturas difíceis, fazendo coisas erradas. E a gente conhece ateus fazendo coisas maravilhosas. Aquele que pratica a vontade de Deus, que faz a vontade do Pai, né, é que vai ser salvo. É aquele que não precisa entrar na roda. O que é a roda, né? Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Está cansado de reencarnar num planeta que não é bom? Seja bom. Daí você não precisa vir para cá mais. Quer ficar num planeta quando ele for melhor? Seja melhor. Aí a sua vibração vai ser igual a do planeta, você pode ficar. Está reclamando que está difícil, que político. Faça diferente, vote melhor. Faça melhor. A gente entrou numa roda de reclamação que é um negócio impressionante, parece profissão. O que você faz? Reclamo. Não, gente, as coisas estão como estão, porque cada um botou o seu grãozinho aí. Então, tira o seu grãozinho. A ideia é bastante simples, embora a prática, por causa do nosso egoísmo e do nosso orgulho, seja difícil. Mas a ideia é bastante simples. Ninguém aqui é árvore. A gente não tem raiz, não, gente. Tá ruim onde você está? Muda. Tudo que eu falo está atingindo o outro e eu estou perdendo entes queridos pelo jeito de falar, pelas mentiras que eu provoco, pela falta de caridade, muda. Não é o outro que tem que mudar. Até porque eu não tenho acesso à mudança de cada um. Mas eu tenho acesso à minha. E eu tenho obrigação disso. É para isso que serve a encarnação. É para que a gente pegue o nosso espírito ao encarnar, viva, aprenda, corrija, pegue esse mesmo espírito e entregue para Deus. Depois, isso aqui, melhorei nisso, cresci nisso. Porque se entregar pior ou igual, depois para encarnar de novo, gente, dá um trabalho. Vocês não têm noção. Tem gente pedindo, pelo amor de Deus, para estar ocupando o corpinho que vocês têm aqui, que a gente tem. Por favor, me deixa voltar. E tem gente esperando muito tempo. E tem gente que está aceitando qualquer condição para poder encarnar. Então, vamos aproveitar o que a gente tem. Né? Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não quero desencarnar agora não, porque eu tenho a roupa muito suja ainda, ela fala. Me dá mais um tempinho, um pouquinho mais de sabão, para ver se eu dou uma desgastada nisso, para ver se fica melhorzinho, porque senão eu vou entregá-la suja como eu recebi. A encarnação, gente, é como uma escola. Para muitos é uma prisão, para muitos é uma academia onde a gente queima gorduras, não importa. O fato é que no final do dia, você tem que estar melhor do que você começou. Não sei se todos têm filhos, mas quando a gente manda filho para a escola, quando é pequenininho, a gente vai buscar e fica muito assustado com ele quando ele volta branquinho. Quando o uniforme está inteiro, quando está tudo... Você fala, esse aí não brincou. Esse aí não caiu, não levantou, não fez nada. Não aprendeu. Então, que tipo de uniforme a gente entrega? Aquele uniforme gasto da batalha? Olha, eu ralei, eu brinquei. Meu amiguinho bateu em mim, eu bati nele, mas depois eu pedi desculpa. O que eu faço com esse uniforme, gente? O que eu entrego para Deus depois? O mesmo dobradinho, uniforme, cheio de goma lá, bonitinho? Ou eu entrego o joelho ralado, mas entrego dizendo assim, eu tentei. Tá aqui, não deu para fazer o que eu gostaria, mas melhorei em algo. É isso que a gente precisa saber, que a gente entrega. E não tem outra forma, gente, a não ser o próximo no nosso caminho. Tem uma frase do Emmanuel que eu vou ler para vocês para encerrar. Outra coisa maravilhosa que esse mundo inventou foi óculos. Não, vocês não têm noção. Impressionante. Então, vamos lá. É do mesmo livro, tá? O Evangelho de Mateus. Já saiu, como eu falei para vocês, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o próximo é Atos dos Apóstolos. Então, ele diz assim, ele está comentando o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim, ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras,
seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundindo pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Ou eu junto a palavra de amor que eu tenho ao gesto de amor que eu faço, ou então fica vazio. E todo o bem que eu acho que eu posso fazer se perde. E a oportunidade de serviço perdida é a oportunidade que a gente depois demora para conseguir de novo. A forma que eu tenho de agradecer pelo muito que eu tenho, que eu sou, pela minha família, pelos erros, pelos tropeços, pela vida que eu tenho, não importa se boa ou ruim, fácil, difícil, é fazer o bem para o outro. Sentar e agradecer a Deus só no blá, 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 já não funciona mais. Graças a Deus. E agora nós chegamos num momento. Essa daqui acho que não está, a luz não está acesa. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer para Simone sobre esse tema, agora é a hora, né? Enquanto vocês vão pensando, eu tenho que... Ela disse que eu minto a respeito dela, mas é que nós pensamos muito parecido, concordamos em muitas coisas, né? Se... Chegou essa pergunta pela internet. Se eu tivesse trazido os meus óculos, eu não precisava ter copiado com, né? com letras enormes, né, para poder fazer a vocês. Então, até nas pequenas coisas, nós temos essa pergunta veio do Lourenço, lá de São Luís do Maranhão. E ele diz: Jesus, ao recomendar que sacudissem o pó das suas sandálias ao saírem dos lugares onde suas palavras não fossem ouvidas, jamais pretendeu dar ensino que levasse ao endurecimento e à indiferença. Hoje, ainda interpretações descontroladas fazem com que hediondos crimes sejam perpetrados em várias regiões do mundo. A doutrina espírita tem prerrogativas para elucidar tantas distorções? Ai. Cara, posso passar a vez? Você responde para mim. Então, gente, assim, realmente, Jesus nunca pregou a indiferença. Aliás, não teve criatura que mais se posicionou no planeta, foi Jesus. Se posicionou, inclusive, para dar bronca, ele nunca foi conivente com erros, com abusos, com comportamentos que não condiziam com a vontade do Pai. Então, assim, indiferença e dureza são palavras que não combinam com Jesus. Eu sempre falo assim, tem cenas muito bonitas da história de Jesus, por isso vale a pena vocês lerem o Novo Testamento. Tem um episódio onde ele está no Monte Tabor, ele sobe para orar, um pouquinho antes dele ser preso. E ele avisa para os discípulos: estejam acordados, eu vou lá, rezo e volto. Ele foi, rezou, estava todo mundo acordado? Dormiu todo mundo. E aí ele chama e fala: eu só pedi para vocês ficarem acordados, só isso. Que dirá quando eu pedir uma coisa mais complicada, que é o que vai vir? Só pedi que vocês permanecessem acordados, mais nada. Então, gente, assim, se tem uma criatura que era contrária a qualquer tipo de indiferença, que se posicionou, foi Jesus. Nenhuma palavra dele pressupõe nenhum tipo de dureza nem indiferença. O que nós fazemos da palavra de Jesus é o que tem transformado esse planeta num planeta muito ruinzinho, né? Mais difícil, vamos colocar assim. A gente transforma a palavra de Jesus naquilo que convém para mim. Porque daí eu não preciso fazer grande esforço, né? Eu pego o grande, ponho no pequeno, ao invés de pegar o pequeno e transformar numa coisa grande. Então eu pego os ensinamentos do Cristo e transformo de acordo com as minhas limitações. Quando ele fala que no mundo tem acontecido coisas, e coisas terríveis, a maioria delas justificada em nome de Deus, não importa se o Deus católico, judaico, muçulmano, budista, enfim. Em nome da divindade, a gente tem feito coisas muito complicadas. Mas não é a divindade, sou eu. Não é a doutrina, por isso que Paulo de Tarso foi tão cirúrgico quando ele disse assim: nada salva você.
da situação ruim que você está, a não ser a caridade. Ele não falou em religião, ele não falou em igreja, doutrina, não falou nada. Então, quando ele pergunta, a doutrina cristã, a doutrina espírita pode fazer alguma coisa, ela tem algum tipo de trabalho? Tem, gente, no trabalho de conscientização da criatura. Uma conscientização que não é o espiritismo necessariamente que traz, ele joga a luz em cima do cristianismo, ele traz questões novas, mas o básico já está inserido no coração de cada um. Não é doutrina, não é frequentar um centro espírita que salva ninguém, gente. É pegar todo o ensinamento que a gente recebe e colocar lá na rua, na nossa casa, no nosso trabalho. Se não fizer isso, olha, desculpa, se alguém veio aqui achando que vai ouvir o evangelho, tomar o passe e vai estar com a vida ganha durante a semana, não está, não. Desculpa dar essa notícia, sim, mas não está, gente, precisa de esforço. E é o esforço que faz, que a doutrina provoca. Eu sempre falo assim, se for para você sair de casa, vir para o evangelho e não sair depois, nem que seja com um nozinho no estômago, é melhor não ter saído de casa. Porque se o nozinho não for provocado através de uma reflexão, puxa, não pensei nisso, posso mudar nisso, estou melhorando nisso, falta isso, sair refletindo de alguma forma, é porque ou eu não abri o coração, ou a palestra, ou a casa, alguma coisa não trouxe nada novo. É preciso estar incomodado. Jesus falava isso. Eu vim trazer o fogo e tenho pressa que ele queime. Né? Vamos sacudir, vamos tirar esse ranço que a gente ficou durante muito tempo. O burilamento, a encarnação é para isso, né? Nós somos diamantes, mas a gente deixou juntar tanta sujeirinha que agora a gente é quase irreconhecível. Muitos de nós, a gente nem acredita que é diamante, mas é. É criação divina. Tem para encerrar a pergunta dele, tem um livro que chama Sexo e Destino, do André Luiz. E, num dado momento, no finalzinho do livro, eles estão mais ou menos organizados, já no auxílio que tinham feito, e eles estão programando a reencarnação de todo aquele povo envolvido numa outra circunstância. Então, eles têm um mapinha e começam. Fulano, que foi fulano, vem para cá. Você para cá, né? Organizando uma próxima vida de todos. E o André Luiz pergunta, mas e o fulano? X, que causou toda essa pendenga 200 anos atrás. Cadê ele? E o benfeitor levanta e fala, não falta mais, sou eu. Então, gente, todo mundo evolui, mesmo aquele chatinho. Nós já fomos mais chatinhos do que a gente é hoje. Então, a gente evolui também. E é uma coisa inexorável. Significa que quer você queira, quer não, você vai para frente. Você pode nadar 30 quilômetros no sentido contrário à correnteza. Vai chegar uma hora que você vai parar de nadar, porque você não tem força, e a correnteza te leva para o caminho certo. Ou a gente nada a favor, ou nada a favor. Não tem muito o que fazer. A forma é que está na nossa mão. Com mais dor, com menos dor, com mais tempo, com menos tempo. Mas o Espiritismo não salva ninguém, não, gente. É a prática da palavra do Cristo que salva. Senão, só os espíritas seriam salvos e coitado daquele que não tem, né, a palavra do Cristo, que não sabe que a gente vive várias vezes. Tudo bem? Eu não fui. Olha, voltando lá na... Desculpa, minha voz tá meio esquisita. Voltando lá na colocação do Lourenço. Lourenço aqui sempre coloca coisas legais, né? Vocês conhecem ele, todo mundo conhece. Assim, isso aí não diz respeito só ao desvirtuamento da palavra do Cristo. Eu creio que isso daí tem mais a ver com essa invigilância das pessoas de deixar de perceber qual que é o caminho de Deus e qual que é o caminho do homem. Porque isso o Espiritismo explica muito bem. Às vezes, quando o homem ele acha que está seguindo as vontades de Deus, mas, na verdade, a gente está seguindo a vontade do homem, os costumes do homem. E isso acontece em todas as religiões, não só o Espiritismo. Muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas mais com as cerimônias, com um modo de pensar instantâneo ali, e não necessariamente aquilo significa a essência de Deus. Isso acontece, eu creio que na religião cristã, nas outras também, porque o islamismo, o budismo, todas essas grandes religiões, elas pregam basicamente a mesma coisa, que
é a caridade, que são essas coisas lindas. Mas muitas vezes a falta de vigilância das pessoas naquilo que é a proposta de Deus faz com que as pessoas acabem seguindo por um caminho desvirtuado, fanático, e não prestando atenção. As pessoas que seguem esse caminho, elas não querem seguir as coisas de Deus. Elas querem chegar a Deus, mas através das coisas do homem, no caminho instantâneo do homem naquele momento ali. É isso aí que leva ao fanatismo, a todas essas execuções e todas essas aberrações que as pessoas cometem. Não só isso, entre outras opiniões fanáticas, preconceito e muitas outras coisas. Porque o que as pessoas não pensam, principalmente sobre o mundo muçulmano, que é uma religião linda, que tem uma filosofia muito próxima das outras grandes religiões, e que eles são vítimas, eles têm as religiões, um pensamento distorcido, a gente não conhece muito da religião deles, e muitas vezes eles são mais vítimas disso do que a gente possa imaginar. Não só eles, como várias outras religiões do mundo inteiro. Essas pessoas que colocam todas essas grandes ações que causam tanto impacto, que a gente vê na internet, que a gente vê na televisão, que faz com que a gente tenha essa visão da religião deles, eles são muito mais vítimas do que a gente imagina. As pessoas deixam de seguir a Deus para seguir um fanatismo ali numa hora. E é isso que acaba aparecendo. Então não sei o que eu tenho para falar mais não, você já falou tudo. Não, assim, eu acho só umas coisinhas, então rápido. Sim, nos falta vigilância, a vigilância, né? Jesus falava, ora e vigia o tempo inteiro, né? Para ver se você não tomba nem para um lado nem para o outro, fica no caminho certo. Ora pedindo socorro e vigia você, né? Como diz uma amiga minha, a gente faz o errado. A gente vigia o outro e ora pela gente. É o contrário, tá? A gente vigia a gente e ora pelo outro, pelo amor de Deus, né? Então, esse é o primeiro ponto. Nós somos criaturas invigilantes. Depois, somos criaturas preguiçosas. Profundamente preguiçosas. Porque se eu tiver que dar 10 passos na mudança em relação a Deus, é melhor que eu reduza, traga Deus 5 para mim, caminhe 2,5 e a gente entra numa zona de conforto. É o que a gente faz. Concordo plenamente. Nenhuma doutrina dessas grandes religiões que nós temos prega nada de ruim, enquanto essência. Nem no Corão, nem no Talmud, nada a gente encontra disso. Mas a prática gera situações muito conflituosas. E a prática do homem não é de Deus. A prática é da imperfeição e não da conduta do que é pregado ali. O cristianismo, gente, criou... O Chico falava isso, né? O Emmanuel falou para ele, numa das colocações, e ele retransmitiu. Nós temos 3 grandes encrencas nesse mundo, em termos de karma, pelos quais nós ainda vamos ter que responder um certo tempo. Um deles é a Inquisição. O outro, a escravidão. E o outro, o Holocausto. São um conjunto de situações duras, das quais a gente vai ter que responder ainda como coletivo. Com relação à Inquisição, o texto sagrado continuava sendo sagrado. Era o mesmo Jesus que falava de amor e perdão e respeito, deturpado diante da preguiça de cada um, da imperfeição de cada um, e a gente gerou, por conta disso, compromissos kármicos que muita gente ainda vai ter que sanar um pouco, talvez até em outros planetas, porque já não vai mais comportar nessa situação que a gente está. Então, sim, a nossa invigilância é muito grande. Se a gente fizesse a coisa como deveria, a gente entraria, no mínimo, naquela condição de equilíbrio, que é o que a gente é chamado a fazer, né? Nem tombar para um lado, nem tombar para o outro. E não é o espiritismo que salva. Se alguém está aqui achando que vai ser salvo porque é espírita, pode dar marcha ré. A gente é salvo, gente, pelo tanto que a gente é bom em relação ao dia anterior. É uma batalha diária. Minha comigo, minha com o outro. E Deus não está em cima, Deus está no próximo. Então a batalha é todos os dias. Não tem um dia em que a gente possa... Eu acho que deve ser triste chegar no final do dia e dizer assim, cara, não fiz nada. Nem bom, nem ruim. Que dia horrível. Nem errei e aprendi, nem fiz o correto, nem levei socorro. Sei lá, não fiz nada. Que horrível. Né? Porque assim, o processo de aprendizado é constante. Mas só aprende quem erra. E só erra quem tira o corpinho do lugar e vai e dá a cara a tapa. Aquela criatura que fica na zona de conforto não fez nada, não. A paz do Cristo é uma coisa interessante.
ele falava no final da vida que os discípulos seriam reconhecidos, os seguidores, pela paz que eles levassem às pessoas, né? Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. E as pessoas começaram a achar, pela imperfeição de cada um, que a paz era ficar de bracinho cruzado, né? Então, a paz é ficar sossegado, tranquilo. Então, não é não, gente. A paz é a batalha vencida, é a luta que você conquistou, a paz de consciência, de dizer assim, eu sou melhor hoje do que eu era antes. É por isso que você vai reconhecer um cristão. Ontem ele fez uma coisa errada, hoje ele está tentando não fazer. Então, concordo sim, o Corão traz coisas incrivelmente lindas, mas uma prática terrível. O Novo Testamento traz coisas lindas, com uma prática terrível. Kardec traz coisas lindas, e muito espírita aí fazendo coisas que só por Jesus. Então, não é a divindade, somos nós. Por isso, é o trabalho, é só o trabalho, gente. Sabe aquela pedrinha que desgasta, que vai desgastando, desgastando? Eu tenho uma aluna que diz que é a lei da conchinha. A lei da conchinha é assim, você não nasceu, aquelas conchinhas que ficam incrustadas na pedra, elas não nasceram ali. Mas com o tempo foi ficando ali. Como ela não nasceu ali, ela tem que sair dali. Sair dali, só uma onda batendo, não vai tirar. Ela está ali, ó. Então, precisa de uma onda muito forte, ou de sequências de ondas muito intensas. Nós somos criaturas assim, nós somos conchinhas. Estamos onde não deveríamos estar. Estamos no vício, na imperfeição, no ego, no egoísmo, no orgulho, enfim. Então, para tirar a gente dessa condição milenar que a gente se colocou, precisa de tsunamis, às vezes. Por castigo divino? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. De novo, quem tem filho aqui sabe. Quando a gente arranca a orelha deles de vez em quando, é por puro amor, gente, pelo amor de Deus. Né? Para dizer assim, criatura, ó, você está errado. Né? Quando a gente chama a responsabilidade, a gente está lembrando a criatura que assim, meu, estou vendo você lá na frente, vamos acordar para a vida. Né? Até aquela consciência de dizer, porque aquela pessoa que é conivente com absolutamente tudo, é conivente inclusive com o mal. E vamos responder também pelas possibilidades que tínhamos de ser úteis e não fomos. Respondi sua pergunta. Então, como esse assunto, né, a gente poderia ficar aqui falando até amanhã, a gente deixa para pensar em casa, né, tentar colocar em prática e, como já dizia o poeta, né, quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu, né? Então, agora que muito recebemos, vamos doar um pouco disso que nós recebemos, não é? Vamos novamente nos acomodar, cerrar os nossos olhos, colocar na nossa mente o melhor sentimento, um pensamento que nos remeta à melhor sensação, ao melhor sentimento que nós temos e deixar que a espiritualidade maior pegue um pouquinho desse sentimento e leve aonde acha necessidade. Então, que neste momento sejam envolvidas todas as pessoas que sofrem em nosso planeta. Todos os que sofrem por estarem passando frio, por estarem morando nas ruas, por estarem doentes, presos, aqueles que sofrem em seus próprios lares. Esse sofrimentozinho diário, mas que vai nos trazendo um peso danado. Vamos vibrar pelos que neste momento desencarnam e pelos que nesse momento reencarnam, que sejam bem-vindos ao nosso planeta. Vamos vibrar pelas pessoas que sofrem por essas perdas repentinas, que não estão preparadas a isso. Vibrar pelos nossos lares. Pedir licença para vibrarmos por nós mesmos e por esta casa abençoada que nos recebe aqui sempre que precisamos, todos os dias, todos os domingos para nós. E desta forma, então, Senhor Jesus, sempre agradecidos, te pedimos permissão para encerrar essa tarefa do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou desligar lá e já vou.